Eu tomei consagrei essa terceira dose. E aí começou a me dar um medo muito intenso de enlouquecer. Aí veio a peia, gente. Eu posso dizer que eu vivi a peia, porque foi muito intenso. E ao mesmo tempo, olha que interessante, eu sentia momentos muito ruins e depois eu sentia coisas muito boas ao mesmo tempo. E depois eu sentia coisas muito ruins. E eu vou falar melhor pra vocês sobre isso. Mas antes da peia em si, eu via minha mãe, eu vi eu e minha mãe. E aí a força me perguntou, você quer olhar pra sua mãe? Quer olhar pra sua relação com a sua mãe? E aí, lembrando que minha mãe foi, mas ela sentou longe de mim, porque não pode sentar parente, conhecido, porque senão um atrapalha o outro. Por exemplo, se eu visse ela passando mal, eu não ia conseguir me concentrar no meu processo e vice-versa. Então, ela sentou distante de mim, mas ela teve todo o amparo lá, tá? E aí, eu me vi sentada assim com ela, de frente pra ela, em um bloco de concreto gigantesco, entre nós, sabe? E aí, a força falou, tá vendo? Essa é a mágoa que vocês têm uma da outra. A gente precisa dissolver isso. Vocês querem fazer isso? Eu falava, eu quero, com certeza. E aí, a gente pegou martelos, tipo martelinhos assim, e fomos quebrando todo aquele bloco de concreto. E aí, quando não tinha mais nada, dissipou aquilo, a gente se abraçou e foi um amor gigantesco, sabe? Que eu também nunca senti da minha mãe. Minha mãe fala, ai, Carol, você foi desejada, você foi amada. Eu nunca senti isso. Eu senti até um pouco querida, mas eu sentia como se eu não fosse aceita, como se minha mãe não me aceitasse do jeito que eu sou, como se ela quisesse que eu fosse outra pessoa de outra forma. Então, também não me sentia amada. E eu consegui sentir esse amor, sabe? Eu me permiti sentir esse amor. Às vezes eu percebia que eu tinha vontade de abraçar ela, eu não conseguia. Agora eu tenho vontade de abraçar ela. Eu fiquei com muita vontade de abraçar ela toda a noite, sabe? E assim que acabou, a primeira coisa que eu fiz foi lá abraçar ela. Então, foi muito importante isso. Mudou muito a minha vida. E foi incrível mesmo. Teve uma outra hora que eu olhei também pra ela. E aí eu vi a minha avó com a mão no ombro dela, ela com a mão no meu ombro e eu com a mão no ombro da minha filha. E aí, isso meio que tem a ver com a constelação, né? Porque a constelação é isso, é a nossa ancestralidade que está viva dentro de nós, né? Nós somos o resultado disso tudo. Mas essa mão, às vezes, depois de um tempo, foi muito bonito essa visão, mas depois essa mão começou a ficar muito pesada. Eu falava, nossa, tá muito pesado. Como se a carga que elas trouxessem pra mim ficasse pesada demais. E eu falava assim, então eu devolvo pra vocês o que é de vocês. Eu não quero mais carregar isso na minha vida. E na constelação, gente, existe isso. Quando você carrega traumas, né, dos seus antepassados e vai vivendo ali como se fosse a sua realidade. Só que você pode devolver esse peso, sabe? Então, a minha avó teve uma vida sofrida. Consequentemente, a minha mãe pegou isso pra ela e também teve uma vida sofrida. E eu meio que queria viver por amor. Eu queria pegar esse peso, essa dor e trazer pra mim. Só que eu vi que é pesado demais pra mim e eu não quero passar isso pra minha filha. Então, eu senti uma cura ancestral nesse momento. Eu senti que eu estava sendo curada, a minha mãe curada, minha avó curada e todos os antepassados. Foi muito bonito e muito significativo também. Aí depois disso eu meio que deitei em posição fetal. E não sei, me veio a sensação de que eu era muito sozinha. Veio assim, nossa, eu me sinto tão sozinha às vezes. Parece que eu tô sozinha no universo, sabe? Que não tem ninguém por mim. Apesar disso tudo, eu ainda tinha um pouco desse sentimento. E aí foi a hora mais linda da consagração toda, porque eu consegui sentir o amor de Deus por mim. E muitas vezes, principalmente nas crises de depressão, eu achava que Deus não gostava de mim, que Deus já tinha se afastado de mim há muito tempo, já tinha desistido de mim. E essa força, essa voz me disse assim, filha, Deus nunca saiu do seu lado, Deus está dentro de você. Deus nunca desistiu de você. E a prova que você tem disso é a sua filha. Deus te deu sua filha para você voltar a ver a luz dentro de você, para te ensinar que você não é só sombra, você é a luz. E nossa, foi muito, muito lindo, muito emocionante. Eu lembro que eu chorei muito, 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 mas assim, de muita alegria, de emoção, de um sentimento absurdo que Deus tem pela gente, sabe? É incrível.
é maravilhoso demais. E aí, nessa hora, eu vou ler aqui. A voz me disse: eu vou te mostrar com todo amor que você nunca esteve longe de Deus. Deus nunca desistiu de você. Ele existe dentro de você. E então aí eu senti o maior amor que eu já senti na minha vida. Eu vi minha filha, o amor que eu tenho por ela, só que o amor de Deus é, acho que umas 100 mil vezes esse amor que a gente sente por um filho, sabe? É absurdo, é misericordioso, é cuidadoso, é acolhedor. Eu senti até, porque quando eu tenho essa crise de depressão, às vezes eu sinto um buraco no meu peito, sabe? Como se eu fosse vazia. E eu senti essa força do amor de Deus preenchendo, esquentando. Eu senti um quentinho no coração, sabe? E aí esse quentinho ia passando por todos os meus órgãos, todos os meus membros e ia me completando de uma forma que eu falei, gente, não tem como, Deus tá dentro de mim, Deus me ama muito. E eu ainda falava assim, o meu ego, né, falava assim, mas você tem muito defeito, você tem muita sombra, como é que Deus ama você? E aí a força respondia, Deus que te criou, Deus que te fez, você acha que Deus não sabe as suas sombras? Então, olha, gente, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Foi assim, acho que valeu toda a minha existência por esse momento, sabe? De conseguir não só ver, mas sentir esse amor de Deus por mim. Depois disso, eu não consigo mais me odiar como eu me odiava, me desprezar como eu me desprezava, sabe? Se Deus me ama e Deus é tão maravilhoso assim, e existe esse amor de Deus dentro de mim, essa parte de Deus existe em mim, eu não tenho como me odiar, eu não posso me odiar, sabe? Eu posso me acolher, eu posso me entender, eu posso conhecer as minhas sombras e trabalhá-las, mas eu não tenho mais como me odiar. Então essa foi uma grande lição que eu aprendi nessa consagração. E aí veio a frase, lembra lá em 2016, mais ou menos, que você desistiu de você? Então, Deus nunca desistiu. Deus sabia que você ia conseguir. Mas você não conseguia ver. Você não conseguia ver Deus em você. E aí veio outra lição, assim, que o mundo tá como está hoje, porque as pessoas não conseguem sentir Deus dentro delas, não conseguem sentir que o outro também tem Deus dentro, sabe? Então, é exatamente isso, sabe? Se a gente conseguir ver Deus nas pessoas, a gente não vai sentir tanta raiva das pessoas. Às vezes vai, porque somos humanos, temos emoções, né? Faz parte. Mas a gente não vai se permitir odiar uma pessoa, porque Deus tá nela também. Então, como é que você vai fazer mal pra uma pessoa se Deus tá dentro dela também? E aí, eu comecei a sentir depois disso as coisas de forma muito mais intensa, sabe? Às vezes alguém passava lá longe, eu sentia essa pessoa passando perto de mim, o ventinho assim do corpo dela passando, tinha um chocalho, né, uma moça que tocava um chocalho, aquele chocalho parecia que entrava dentro da minha cabeça, a música eu sentia que estava muito alta, estava dentro da minha cabeça também, então as coisas começaram a me incomodar muito, sabe, eu comecei a ficar com um sentido muito aguçado, eu comecei a ver a forma e as cores das músicas, tocava uma música, eu conseguia ver as formas dela, as cores, o efeito dela no meu corpo. Então algumas músicas, algumas batidas assim me faziam bem, outras me deixavam com medo, e eu comecei a perceber assim que eu comecei a achar que eu ia perder o controle ali, sabe, que eu ia perder a consciência. Então o que eu fiz? Levantei e fui para perto de uma fogueira que tinha. Quando eu cheguei perto ali da fogueira, eu coloquei a mão assim de frente pro fogo. E aí eu fechei o olho e comecei a ver os elementais saindo do fogo. A coisa mais linda do mundo também. E consegui sentir assim o fogo como se ele entrasse dentro de mim, a energia dele passasse para mim. Então o fogo, todos os elementos da natureza nos alimentam de alguma forma, nos recarregam, sabe? Então foi incrível também. E aí, depois que eu dei uma melhorada, eu voltei pro meu lugar, deitei de novo. Eu ficava alternando entre deitar e sentar, porque em um vídeo eu vi uma moça falando que deitar piora as mirações, né? Começa a ter muita peia. E se você senta, você melhora. Mas às vezes eu sentava e não melhorava. Às vezes continuava tendo aquelas sensações ruins, né? E eu percebi, gente, eu tive uma percepção de que a gente escolhe os nossos pensamentos, tá? Mas um pensamento muda tudo.
Então, às vezes eu tava super bem, nossa, uma energia maravilhosa, e eu tinha um pensamento, bastava um pensamento pra me desestabilizar, eu começar a falar, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E eu sentia isso, às vezes eu sentia, falava assim, eles estão me levando, sentia como se o corpo estivesse sendo puxado, e eu falava, não quero ir. Teve uma hora que eu fechei o olho e vi uma fada na minha frente, e ela falava assim, tá, você quer ver como é que é morrer? Você tem tanto medo de morrer? Eu vou te levar e vou te mostrar como que é morrer, você quer? E eu falava assim, não, eu tô com muito medo, eu não quero, não quero, não quero. E aí eu abri o olho e tinha uma moça, uma das voluntárias da casa, de frente pra mim, passando energia pra mim. E aí eu meio que saí, né, dessa miração, já comecei a sentir melhor. Mas às vezes eu olhava e via alguém com ânsia de vômito. E aí eu já começava a entrar numa também de que eu ia morrer, eu ia passar mal. E depois de um certo momento, eu comecei, a minha cabeça, meu ego começou a dizer que eu tinha tomado demais. E eu até chamei o dirigente e falei, olha, eu acho que eu tomei demais, eu acho que eu vou morrer de overdose e não vou voltar mais. Aí ele até riu e falou assim, não, filha, não tem a menor chance, a dose que eu te dei foi pouca, isso é a sua cabeça mesmo, seu ego, né? E aí eu entrei numa, mesmo ele falando, eu olhava pro rosto dele assim, ao mesmo tempo que eu me sentia acolhida e sentia que eu podia confiar, quando ele foi se afastando assim, o rosto dele foi afastando, eu falava, eu não posso confiar nessa pessoa, eu não posso. E aí começou a vir assim, todo mundo aqui é doido, começou a vir esse pensamento, todo mundo aqui é doido e você vai enlouquecer também. E eu ainda falava assim, gente, mas eu preciso cuidar da minha filha. Gente, mas como é que eu vou trabalhar? Eu sou psicóloga, eu trabalho com a minha cabeça. Se eu não estiver bem, como é que eu vou trabalhar? Então, eu comecei a entrar numa de que eu ia enlouquecer com certeza. Comecei a sentir não, mas eu comecei, a minha mente, meu ego começou a me dizer que eu ia morrer, que eu ia morrer, que eu ia morrer, que eu ia morrer de qualquer jeito, que não tinha jeito mais. E a força dizia assim, sim, filha, você vai morrer. Porque a Carol de até agora, 35 anos, não vai existir mais. Agora é outra Carol. Então você tá renascendo hoje. Essa Carol não existe mais. Eu ficava, nossa, mas não tem como eu voltar atrás? Não tem como eu desver, não? Porque eu achava que eu ia continuar sentindo tudo muito. Que a minha percepção ia continuar muito, que meus sentidos iam continuar muito aguçados. E eu falava, eu não vou conseguir mais viver no mundo assim. Porque eu vou ouvir uma música, eu vou ver como é que é essa música e como o efeito que ela faz no meu corpo. Eu vou andar num lugar, eu vou ver tudo que tem de espiritual naquele lugar, né? Então eu falava assim, tinha hora que eu sentia esse chakra aqui super aberto, expandido, assim, sabe, dilatado. E eu falava, gente, eu preciso voltar ao normal. Se eu não voltar ao normal, eu não vou conseguir viver no mundo. E aí a força falava, calma, minha filha, calma, vai. Ao normal você não vai voltar, mas não vai ser como está sendo agora. E aí começou com esse medo de morrer, de ficar louca, veio assim, você tem tanto medo da sua mãe morrer, né? Vamos olhar para esse medo, vamos trabalhar ele, vamos ressignificar, porque ela vai morrer um dia, e você também vai morrer um dia, sua filha também vai morrer um dia, todos nós, todos vocês vão morrer um dia. Então, a sua vida não é esse corpo, somos seres espirituais, vivendo uma vida terrena, né? Acho que é assim a frase que diz, nós não somos seres terrenos tendo uma experiência espiritual, somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Então eu tive a certeza disso, que a nossa vida vai muito além disso aqui. E eu sempre acreditei nisso, porque eu fui criada no meio espírita, né? E já fui da Umbanda, já fui do espiritismo, já fui do kardecismo, hoje eu me considero espiritualista, mas eu sempre acreditei que existia vida além daqui, e eu tive essa certeza, sabe? Que a gente é muito além disso. Inclusive, teve uma hora que veio uma miração assim, como se tudo fosse personagens, todos fôssemos personagens, sabe? Eu vi tipo uma revista em quadrinhos e a força falava assim, tá vendo, filha? São só personagens, essa vida aqui que você tá vivendo agora é só um personagem, é só uma parte do seu todo. Você já viveu várias vidas, você é a somatória disso tudo, você não é só uma vida, só a Carol. Você é todas as outras coisas também, todas as outras vivências, experiências, tudo que você já aprendeu. Então, às vezes, a gente fica muito preso, assim, na nossa família, apegado, sabe? Minha mãe é tal, meu pai é tal. Mas você já teve vários pais, várias mães, vários filhos, várias vidas, já viveu em vários países, né? Então,
me mostrou, me ensinou um pouco sobre isso, que são apenas personagens, apenas vivências que nós temos, mas não são o todo. E aí eu tive uma lição muito, muito valiosa, porque eu comecei a olhar para um rapaz que estava sentado na minha frente, eu comecei a sentir muita pena dele. Não sei porque eu sentia assim que ele estava com muito medo, muito abandonado, e eu comecei a olhar para ele e me veio assim, ele é um morador de rua. E ele não é um morador de rua, tá? Mas me veio, ele é um morador de rua. E eu comecei a ver ele como uma pessoa que não tinha recurso nenhum, posse nenhuma, e eu comecei a sentir muita pena dele. Eu tenho uma questão assim, que algumas vezes eu me afastei da psicologia porque eu começava a sentir pena das pessoas. E eu sei que a gente não tem que sentir pena, porque a pena a gente não ajuda em nada. Quando a gente sente pena, a gente não ajuda em nada. Na verdade, a gente está carimbando na testa da pessoa que ela é incapaz. Então, a gente precisa ter compaixão, ter empatia, ter amor, mas pena não. E aí, eu comecei a sentir essa pena por ele. E aí, essa voz falou comigo assim, tá vendo, filha? Ele é um morador de rua, mas ele também é um rei. Ele também já foi um rei. Já foi morador de rua, ele já foi um rei. E ele não é nenhuma dessas duas coisas. Ele é essas duas coisas, mas a vida dele não... A existência dele não se resume a isso. Ele é muito além do que isso tudo. E aí me mostrou feixes de luz saindo das costas dele. Muito, muito forte. Eu falei, nossa, tá vendo? Eu achei que ele não tinha nada. E ele tem muita luz dentro dele. Muita. Então, eu tive uma lição. Sobre essa questão de pena das pessoas. Como eu falei, a gente tem que ser... Outra lição que eu tive. Eu me senti muito acolhida nesse lugar. Muito amor, assim. Muita empatia. Então, eu senti que eu quero ser isso para as pessoas. Eu não quero mais salvar ninguém. Às vezes, eu ia para atender uma pessoa, porque eu trabalho em CRAS e trabalho com atendimento psicológico também. E eu queria salvar aquela pessoa da dor que ela está sentindo. Mas, não é sobre isso. É sobre ser acalento para as pessoas. É tornar a cruz de cada um pouco mais leve. Mas não você não vai tirar aquela dor da pessoa, porque às vezes a pessoa precisa viver aquela dor. Se alguém, por exemplo, se alguém, na época que eu tava com depressão, com aquela dor toda, era uma dor absurda que eu sentia vontade de morrer. Se alguém tirasse aquela dor de mim, eu ia melhorar, mas eu ia aprender alguma coisa, eu ia melhorar como ser humano, eu ia buscar uma vida diferente da que eu tava tendo, porque eu não via mais sentido na minha vida, porque realmente não tinha nada assim de... eu sempre senti vontade de fazer alguma diferença na vida das pessoas de forma positiva. Eu não estava fazendo, não estava conseguindo fazer. Então, aquela dor me mostrou que eu precisava buscar outras coisas na minha vida, sabe? Viver o meu propósito, buscar aquilo que estava ressoando com a minha alma, que a minha alma estava ansiando, né? Então, serviu pra mim, foi uma grande lição, foi muito difícil viver aquela dor, mas se alguém tivesse simplesmente tirado ela de mim, talvez eu tivesse continuado seguindo a vida que eu estava seguindo lá. Então me veio isso, você não tem que tirar as coisas que as pessoas precisam passar, você não tem que simplesmente resolver a vida de todo mundo. Você deve buscar ser luz na vida das pessoas, ser alívio na vida das pessoas, ser acolhimento, ser empatia, mas... não tem como você tirar essa dor. A única pessoa que poderia tirar todas essas provas que a gente tem que passar, pessoa não, né? O único ser é Deus. E ele deixa a gente passar. Deixa a gente passar pra gente evoluir. Então, eu tive essa grande lição também. Parar de querer ser Deus e tirar a dor de todo mundo, porque eu não consigo tirar nem a minha. Eu mal consigo me mudar. Então, como é que eu vou mudar outra pessoa? Né? Então, foi uma grande lição também. E aí, no meio dessa situação, tinha momentos, como eu falei, que eu tinha lições maravilhosas e tinha momentos que minha mente me levava pro fundo do poço. Tinha hora que eu olhava assim, eu não via o sol. Eu falava, mas não vai amanhecer? Porque eu achava que quando eu amanhecesse, ia passar tudo isso. E nessa hora eu tava meio mal, então eu falava assim, eu acho que vou ficar pra sempre aqui. Eu acho que vai durar pra sempre. E não vai passar, e mesmo que quando acabar, eu vou continuar me sentindo assim, eu nunca vou voltar ao normal, e eu queria controlar o tempo, eu queria fazer amanhecer. E aí, mais uma lição, filha, você não controla nada, você é um pontinho no universo, mas com muito amor, tá? Essa lição.
Você não controla nada. A única coisa que você pode controlar são os seus pensamentos. Se você controlar os seus pensamentos, você vai conseguir tudo que você quer na sua vida. Mas você teve a prova. O pensamento muda tudo. Então, um pensamento te leva para o fundo do poço. Então, você precisa controlar os seus pensamentos. E aí, uma das curas que eu pedi foi a cura do TDAH. Não a cura em si, mas assim, me mostrar por que eu tinha, se existia alguma solução para aquilo, né? Porque eu sei que é um funcionamento do cérebro, uma forma de funcionar. E não tem como exatamente curar, mas eu tenho como viver melhor, né? E aí foi que eu tive mais uma peia, que começou a vir uma enxurrada de pensamentos, assim, muitos pensamentos. E eu lembro que eu falava assim, nossa, eu tô tão cansada de pensamentos, não tô aguentando mais pensar. Eu precisava de um botão de desliga dos meus pensamentos, porque eu não aguento mais pensar, é muito, muito, muito pensamento. E aquilo me cansava fisicamente, sabe? Eu me via uma senhora, assim, de uns 90 anos, mal conseguindo se mexer, de tão cansada. E minha mãe sempre fala isso, Carol, você chega do seu trabalho, parece que você tá... que você é uma senhora, você tá sempre muito cansada. E mesmo quando você não vai trabalhar, você está sempre cansada. Por quê? O pensamento do TDAH é super acelerado. Então, eu estava sempre cansada, né? Sempre esgotada. E eu comecei a sentir isso. Eu não aguento mais, eu preciso parar de pensar. E aí veio a voz, a força, né? Me disse, filha, tá vendo o que você faz com você? Você joga tanto pensamento que o seu corpo tá esgotado, a sua mente tá esgotada, você não aguenta mais. E vai chegar um momento que você vai acabar, você não vai aguentar mais. Então, o que você precisa? Silenciar a sua mente. Meditação. Atenção plena, que é um curso que eu já fiz, Mindfulness, mas eu não conseguia colocar em prática. E aí eu tive essa certeza. Eu tenho controle dos meus pensamentos, mas eu preciso silenciar a minha mente para conseguir, né, controlar esses pensamentos. Então, foi mais uma lição muito significativa para mim, que apesar de eu ter esse transtorno, eu consigo escolher os meus pensamentos, escolher o fluxo deles. Simplesmente, se eu ver que tá um fluxo muito intenso de pensamento, eu vou silenciar, vou meditar, vou procurar algum recurso para diminuir essa frequência de pensamento, porque nenhuma cabeça aguenta tantos pensamentos. Eu estava num ponto que chegava, tipo, depois do almoço, umas 2, 3 horas da tarde, minha cabeça começava a explodir de dor, sabe? De dor de cabeça, quase todos os dias. Por quê? Porque era tanto pensamento que eu não estava aguentando mais. Então, foi uma grande lição, foi muito bom. E depois disso, depois que eu consagrei, eu senti que os meus pensamentos estão muito mais organizados, mais calmos. Eu tenho um pensamento de cada vez. Eu estou conseguindo focar no momento presente. Antes eu estava fazendo uma coisa, já pensando na próxima coisa que eu tinha que fazer, não sei o que eu tinha que levar, no médico que eu tinha que marcar. E agora é uma coisa de cada vez. E com isso está ajudando nos meus esquecimentos. Porque eu vivia assim, me sentindo mal, porque eu estava sempre esquecendo tudo. Então, eu me senti mais calma. Tem gente que diz que eu fiquei mais lerda, mas pra mim tá sendo muito positivo. Eu tô me sentindo muito melhor, muito mais centrada, muito mais presente e vivendo cada momento como se fosse único mesmo. Que de fato é. A única coisa que a gente tem na nossa vida é o presente. A gente não tem o passado e nem o futuro. Mas a gente vive sempre voltando no passado, como se a gente ainda estivesse vivendo aquilo, e projetando o futuro. Ah, quando eu tiver a casa assim, eu vou ser feliz. Ah, quando minha vida for assim, assim, assado, aí eu vou viver minha vida. Por enquanto, eu vou só no automático. E não, gente, a única coisa que a gente tem é o presente. Amanhã eu posso não estar mais aqui, e aí? Né? Então, foi uma grande lição que eu tive. Maravilhosa também. Uma coisa que eu estava na dúvida se eu ia abrir aqui ou não, porque eu acho que vai gerar muita polêmica, mas eu peço a empatia de vocês. Se você não acredita, tudo bem, não tem nada de errado, mas eu fui criada como eu falei pra vocês, no kardecismo, então eu acredito em vida passada. E uma vez eu comecei, lá na minha adolescência mais ou menos, eu comecei a ter muitos pesadelos em que alguém estava me dando droga, às vezes que eu estava morrendo de overdose, relacionados à droga. E aí eu comecei a buscar ajuda espiritual em alguns centros, e uma vez me falaram que eu, em outra vida, havia morrido de overdose. E assim, eu realmente senti isso porque eu estava vendo em sonho. Eu tenho muitos sonhos lúcidos
e eu sou médium também. Então, tava aflorando a minha mediunidade e eu tava começando a ver essa parte, né, da minha vida mesmo, das minhas outras vidas. Então, às vezes eu tinha lembrança de vida passada. E aí eu comecei a entrar durante a consagração, de que eu ia morrer de overdose, porque eu tinha tomado 3 doses e eu ia morrer de overdose de qualquer jeito. E meu ego começou a falar isso: você vai morrer de overdose, vai morrer de overdose. Eu comecei a ter sintomas físicos de que eu ia morrer de overdose. E eu falava assim: eu vou convulsionar, eu vou perder os sentidos, enfim. Foi muito real. Eu senti que estava sendo curado isso em mim, essa parte de mim, sabe? Isso não resume quem eu sou, mas fez parte da minha existência. Não nessa vida, tá? Mas eu senti também que eu exagero demais em todas as áreas da minha vida, praticamente. Eu exagero quando eu vou comer, eu exagero quando eu vou beber, eu exagero quando eu vou comprar, exagero quando eu vou sentir. Às vezes eu preciso sentir de forma muito intensa para sentir que aquilo é real. E eu senti isso, eu senti assim: minha filha, tá vendo? Você não precisa exagerar, você pode encontrar o caminho do meio, do equilíbrio. Você não precisa sentir tanto para ser real para você, sabe? Ficou muito essa lição para mim. Tanto que as próximas vezes que eu for consagrar, eu vou consagrar menos quantidade. Eu não acho que foi exatamente que eu exagerei na dose, mas eu senti isso, eu senti que isso estava sendo curado dentro de mim.